Meu nome é Arécio José Packer, sou nascido em Três Itilhas, Santa Catarina. Sou o sétimo filho de uma família de 9 pessoas, 9 filhos. Sou de 1949, 12/7/49. Saí cedo de Santa Catarina, vim para o Paraná, fiz o primário no Paraná, voltei a fazer o ginásio em Santa Catarina, em Camboriú, como mestre agrícola. Depois de Camboriú, eu voltei para o Paraná, em escolas agrícolas, na época do Ministério da Agricultura, que eram escolas objetivas para a agricultura. E por uma grande sorte minha, eu consegui passar em vestibular em agronomia, só que eu não tinha condições econômicas para fazer, mas a vontade falou mais alto, e aí eu fiz agronomia em Curitiba. Trabalhei no Paraná 2 anos, no ano de 74 e 75. Nesses 2 anos eu fiz 4 viagens aqui em Mato Grosso, porque eu sabia do programa de desenvolvimento do governo federal. E em 76, então, eu mudei para cá. Quando me formei técnico agrícola, em Ponta Grossa, em 69, a gente tinha, no colégio, nós formamos uma equipe chamada Equipe A. Essa Equipe A era um grupo de técnicos agrícolas que a gente estudava além do currículo, que a gente queria fazer um tipo de um grupo de prestação de serviço para o produtor rural. Então a gente era um tipo de uma empresa, mas era um grupo, era Equipe A o nome. Então a gente queria fazer isso aí. Eu e mais 2 companheiros que tinha essa equipe, a gente não tinha condições de fazer cursinho na época. Então a gente estudou na casa de um deles. Aí aconteceu o inesperado. Nós 3 passamos no vestibular. Aí essa ideia de prestar serviço, fazer alguma coisa, já passou para quando a gente ficasse agrônomos e veterinário. E eu usei bastante bons recursos para vir ver como é que era o Mato Grosso. E eu fiz 4 viagens, eu acho que é 4 ou 5, mas eu acho que é 4 viagens. Eu fiz de avião, a gente pegava um avião em Campo Grande, 2 vezes foi em Campo Grande e 2 vezes foi em Presidente Prudente. Aí a gente vinha no Mato Grosso, a gente visitava os locais onde tinha campo de pouso, Barra do Garça, Diamantino, Sinop e Cáceres. E nessas localidades a gente alugava carro, conversava com o pessoal, ia nos bancos conversar, perguntar sobre isso, e os bancos falavam que tinha dinheiro, mas não tinha como aplicar, porque ninguém sabia como aplicar ou fazer o quê. Aí eu descobri que tinha um potencial, mas não tinha quem fizesse. E aí até o arroz que era plantado aqui, era plantado de uma maneira muito primária, assim, porque eles não tinham assim quantidade de semente e tal, essas coisas, faltava técnica. E na região o banco falou assim, aqui para você tocar, você tem que fazer projeto de vaca, de borracha, que tinha bastante projeto de borracha, senão mandioca, arroz, tudo bem, mas isso aí não tem muito no comércio. Então o banco mesmo já matava na charada ali. Então eu via que tinha um potencial e até alguns gerentes não via como fazer. Essa foi a diferença, inclusive, com o meu sócio, essa Platec, eu acabei comprando uma parte dela, deles lá para ficar sócio com eles e tal. E eu falei para eles, cara, vamos para o Mato Grosso, tal. E eles não acreditavam. Aí chegou no final de 75, eu falei assim, pessoal, é o seguinte, muito obrigado, um grande abraço para vocês, eu estou indo para Mato Grosso. Aí eu falei, cara, mas você está ganhando muito dinheiro aqui. Em 2 anos que eu trabalhei em Engenheiro Beltrão no Paraná, eu ganhei um Fusca por mês. Esse foi o valor que o dia que eu acertei a conta,
o meu sócio, que já era sócio, falou assim: Arécio, você nunca se esqueça que vai ser difícil você ganhar mais do que um Fusca por mês na tua vida. Eu falei, cara, mas eu não sei se é isso que eu estou buscando, mas eu quero ir embora. Então, eu era uma pessoa muito querida lá nesse lugar. Eu falei assim, o Mato Grosso é muito grande, lá não tem, falta fazer tudo. E muita coisa que falta fazer, a gente sabe fazer. E aí até muitos clientes meus já começaram, mas fala para nós como é que é e tal. Já começou essa fofoca assim. Quando eu cheguei no Mato Grosso, que aí aconteceu um encontro, eu abri um escritório, eu vim com a empresa, abri um escritório em Dourados, abri um escritório em Campo Grande, depois abri um escritório em Campo Grande, outro em Rondonópolis, abri um escritório em Cuiabá, e aí eu me instalei em Cuiabá. Aí de Cuiabá que eu instalei o de Rondonópolis, de Pochorel e Diamantino e Rosário Oeste, que era porque ninguém sabia fazer esse projeto. Tinha uma empresa que ficou sabendo como é que vai fazer, mas eles falaram que eles tinham que importar técnico, porque os técnicos aqui só faziam gado e borracha. E aí eu vi que o nosso campo era muito grande. O campo nosso é muito grande. E falei assim, pessoal, então eu vou tocar aqui e tal. Aí ele falou, não, então nós vamos junto com você. Em pouco tempo eu comprei uma fazenda para nós éramos em 5, eu comprei uma fazenda de 6.800 hectares, com dinheiro daqui, já dinheiro de projeto. Eu vim como Platec, certo? Eu era o sócio daqui, e os outros escritórios de Campo Grande, de Dourados, foi mais ou menos assim, não era grandes coisas. E aqui, em pouco tempo, eu comprei uma fazenda. E eles eram tão descrentes que, com 3 anos, um ano a gente sobrou 5 mil sacos de soja cada um. Então, era muita rentabilidade. Assim mesmo, eles conseguiram brigar entre eles lá e decidiram que ia vender Mato Grosso para fazer dinheiro e tal, e realmente fizeram bom dinheiro. E eu fiquei sozinho aqui. Foi muito bom para mim, porque eu fui pensar só em coisas pessoais, né? Então, eles não viam, e eu via. E quando a gente comprou essa fazenda mesmo, falei assim, agora que vai valorizar. Quando eu cheguei em Mato Grosso, o Alberto ralou muito porque ele me acompanhou em todas as vezes que a gente veio acompanhar o campo experimental. 3 safras a gente vinha todo ano, todo final de semana. Eram 411 quilômetros todo final de semana para a gente acompanhar o campo experimental. E então isso aconteceu. Eu estava na Avenida Getúlio Vargas, lá em Cuiabá, e tinha um barzinho lá, e eu encontrei ele e mais uma pessoa lá de Piabiru, que conhecia a minha sogra, o Benedito Renault, o nome dele. E aí se conversamos ali na calçada, sentamos, tal, ele e o Alberto. Aí eu falei, cara, nós estamos querendo fazer uma colonização, nós podíamos fazer uma parceria. Eu falei, se for bom para os 2 lados, vamos fazer. Vocês me repassam todos os clientes que compram a terra, a gente fazia uma análise prévia das pessoas que vinham comprar, não, era só para orientar, você pode comprar tanto com esse dinheiro e depois a gente arruma tanto de banco e tal. Eu mostrava a oportunidade que o governo dava para quem comprava a terra. E a gente já está fazendo assim, mas aí eu falei assim, olha, só para fazer projeto é fácil, mas tem que dar certo. A gente podia fazer um campo experimental para validar aquilo que dá e o que não dá aqui. Aí viemos aqui, e aí conversamos e tal, não tinha nada ali, aí fizeram o local aqui do campo experimental, já mecanizaram 3 hectares ali, e aí, inclusive, eu usei aqui nesse campo experimental as técnicas de correção de solo, tudo, de um professor Malavolta de São Paulo, que lá em São Paulo também tinha uma região de cerrado e tinha uma certa similaridade com Mato Grosso. E aqui a gente fez um levantamento das terras aqui de cerrado, onde estava aqui entre o Lira, e eu vi que era um tipo de solo, e dentro de Sinop era outro tipo de solo, com muito mais acidez, com muito mais alumínio. E aí, no cálculo de abertura de uma fazenda, a pessoa que vinha comprar mata
Para abrir a mata com o trator era uma fortuna. Aí ele, com o mesmo dinheiro, ele comprava o cerrado, abria, plantava. Eu falei assim, só que a gente tem que ver para a pessoa dar certo. Então, no arroz não teve problema. A gente ajustou a correção de solo, adubação e tal. Todo mundo plantava muito, muito bem. Aí, por isso que no campo experimental tem muitas plantas que a gente fez que são plantas produtoras de matéria orgânica. A gente queria fazer feijões, mucuna, essas coisas, para recuperar o solo, para voltar a plantar arroz até o dia que pudesse plantar outra coisa, certo? E por isso que a gente foi muito em cima da soja. A gente foi muito da soja porque a soja no Paraná, já quem plantava ganhava muito dinheiro. Então a gente trouxe variedades do Paraná, do Rio Grande, acho que a gente tinha uma até de São Paulo, e a gente foi plantando aqui. Eu fazia a parte técnica e o pessoal custeava a parte, era pouca coisa também, de insumos e mão de obra ali, né? Tudo que a gente tinha possibilidade, a gente fez aqui comparativos para a gente abrir a cabeça das pessoas que vinham comprar. Foi o que chamou as pessoas. A pessoa chegava aqui do Rio Grande, do Paraná, chegava, mas como que vocês produzem? Aqui produz isso? Produz. E a soja? A soja está pequenininha, mas já está produzindo. Nesse momento, um pesquisador chamado Romeu Kiel, da Embrapa, uma pessoa merece todas as homenagens de nós produtores de soja. Ele fez uma modificação em todas as variedades de soja que quebrava a questão do período juvenil da soja, que ela não crescia aqui. Com essa modificação, a soja começou a crescer aqui. No terceiro ano, a Embrapa aí nos ajudou, eles fizeram o cálculo estatístico e a produtividade era 22 sacos por hectare, mas isso pagava a conta e sobrava dinheiro. E o governo federal decidiu que ia financiar a soja em Mato Grosso nessas condições. E aí foi o que explodiu o Mato Grosso, porque a minha empresa, nós implantamos mais ou menos 800 clientes em Mato Grosso. Como eu sou filho de pequeno agricultor, meu pai sempre foi agricultor, e tudo que eu fiz na minha vida foi estudar agricultura. Eu fiz o ginásio agrícola, o técnico agrícola, eu fiz agronomia e sempre sonhei ser um agricultor na vida. Então, aí, nesse movimento de organização, eu acabei virando um líder de uma associação. Era uma maneira de turbinar as propostas, né? A gente tinha 84 entidades, entre associações, sindicatos, cooperativas, e fez para fazer uma indicação. E eu indiquei o deputado Homero Pereira, que depois foi deputado. Mas ele foi mais competente do que eu. Eu trabalhei para ele na assembleia que houve. Meu nome para ser secretário era ele. Mas ele, muito mais esperto do que eu politicamente, ele trabalhou para mim. E eu acabei tendo uma indicação de 85% das pessoas. Aí eu fiz parte da lista. Foi a época que a gente fez uma estruturação, das normas de desenvolvimento agroindustrial para o Estado. Nessa época, o Estado tinha, aqui no Mato Grosso, tinha 6 consultores internacionais para a agricultura. E eles não achavam o que fazer porque o governo anterior falava que eles eram espiões. Aí eu entrei na secretaria, aí fui atrás deles, chamei eles. Vocês têm que ajudar a gente, cara. Vamos fazer um plano de desenvolvimento para Mato Grosso. Tudo bem. Todo mundo ajudou, fizemos um plano de desenvolvimento. Em cima desse plano de desenvolvimento foi feitas as leis de incentivos fiscais para a indústria, aí já começou aí já tinha essa história de industrialização, chamar a empresa. Aí em cima desse plano, a Assembleia foi aprovando lei para isso, para aquilo e tal. Começou a vir indústria para Mato Grosso, que sempre era difícil por causa da posição estratégica nossa. Porque as pessoas acham que nós somos do centro-oeste. Na verdade, nós estamos no extremo oeste do Brasil, né? No extremo oeste. Então tinha essas dificuldades, a gente
Então, eu por essa liderança, a gente participou muito nisso, aproveitando as oportunidades. Meu nome é Maria Eliane Vilela Pacchia e, na verdade, eu não tive uma infância em Beltrão, né? Porque eu morava em Piabiru, que é uma cidade vizinha. Daí, com 13 anos, que eu fui para Engenheiro Beltrão, né? Que daí eu fui estudar e tal, e lá que eu conheci o Horécio, já com 19 anos. Ele era de Campo Mourão também, que ele trabalhava lá, e foi morar em Engenheiro Beltrão. E lá nós nos conhecemos nessa época. Com 21 nós nos casamos. E eu conheci ele depois de formado. Quando ele veio trabalhar em Engenheiro Beltrão, daí lá nós nos conhecemos. Em baile, de cidade pequenininha, tem muito baile, né? E eu nessa época eu fazia o magistério, né? Que era a escola normal, que não tinha o segundo grau de hoje, né? Então tinha muito baile, as meninas, a gente era só menina nesse curso, né? Então a gente inventava os bailes e tal, e vendia as mesas, e a rapaziada da cidade ia. E foi num desses bailes que nós nos conhecemos. Tinha mal começado a namorar, ele veio embora para cá. Daí teve essa proposta de vir para Cuiabá trabalhar com a empresa Platec, né? Daí ele veio e eu fiquei lá, fazendo faculdade, estudando, né? E daí um ano depois que ele voltou e nós casamos e estamos aqui até hoje. Era difícil porque não tinha telefone, né? Então a gente tinha, ele ia, acho que numa central, pedia a ligação, ia trabalhar, quando estava perto de chegar a hora dele, se a ligação dele chamava ele ia ligava para mim. Daí é assim que a gente se falava, porque aqui não tinha, né? Não pegamos nem noivo, só chegou lá e falou, nós vamos casar. Não tinha nem aliança, porque é muito longe, né, a distância. Daí eu consegui minha transferência para a Federal de Cuiabá e eu vim. Assim, até que eu não estranhei muito, porque eu morava em cidade pequena, né? Então aqui para mim era uma cidade grande, né? Era tudo diferente, né? Porque tudo era muito grande aqui para mim. Tinha coisas que acontecia aqui não acontecia lá, tudo mais avançado. Tinha assim algumas coisas que eu achava assim, diferente, era locomoção, né? A cidade era maior, eu não sabia dirigir, então eu tinha que ir para a universidade de ônibus, ficava 1 hora, 2 horas do ônibus que eu morava. Nós morávamos na Coab Velha, tem um bairro, né, lá em Cuiabá, e atravessava a cidade inteira para chegar na universidade. Então foi assim por um bom período, né? Até que eu aprendi a dirigir e daí a vida foi melhorando. Não imaginava que ia tanta coisa assim. Mas a gente ia superando cada momento, né? Assim, sem pensar muito no que vinha. Tinha que pensar que vinha e resolver. E as famílias vinham com filho, vinham sem filho e estava todo mundo com muita esperança que isso aqui ia ser o que é hoje, né? Construí uma família, graças a Deus, todos os meus filhos estão bem, né? Já tenho 4 netos, estou esperando que alguém me dê mais um. E a gente vive tudo em harmonia, todo mundo muito bem. Eu fiquei bem feliz de fazer minha família em Cuiabá. Meus filhos gostam dali, né? Se formaram ali, né? Terminei a faculdade aqui, né? Quando eu estava com o primeiro filho, então deve ter sido em 79. Eu tinha ele, acho que no final de 79 eu me formei. Fiquei cuidando da família, como até hoje, e ele foi atrás de fazer o dinheiro para sustentar essa família. E graças a Deus deu tudo certo. Para mim a referência pessoal minha é Sorriso, né? Eu tenho que usar Sorriso como exemplo, porque as pessoas podem ver que as coisas bem feitas dão resultado. Dão resultado na agricultura, na política, porque o Sorriso deu certo também porque as pessoas que vieram com vontade, né? Vieram desapegadas de nhenhenhen, precisava fazer uma coisa, todo mundo ajudava, né? Muito parceiro e tal. Então, para mim, Sorriso é referência de tudo quanto é essas coisas. Se outras regiões que foram colonizadas tivessem pessoas assim como aqui, os colonizadores estavam preocupados de que a coisa desse certo, eles não estavam a fim só de vender. Campo Experimental foi esse exemplo. Então as pessoas viam também na colonização a responsabilidade de mostrar, não, pode comprar que vai dar certo, olha aqui e tal, né? Eles bancaram, ajudaram, quer dizer, a decisão já era importante. Então para mim, Sorriso é um exemplo para muita coisa.